do Senhor para os irmãos, amém? Amém. Glória a Deus, igreja. Convido a você a abrir a palavra do Senhor lá na carta à igreja de Romanos, capítulo 2, versículo 12. Carta da igreja de Romanos, capítulo 2, versículo 12. Desde já me apresentar aos irmãos. Eu sou o pastor Alexandre, como o pastor Fernando já falou. Sou do Rio de Janeiro, sou do Ministério Oração, aliás, sou da Igreja Evangélica em Missões, Ministério Oração para a Nação de Araí, Manaus, da qual nós chegamos agora tem um mês, por isso está na memória ainda a igreja lá em Manaus. Sou militar, sou da Marinha do Brasil, sou fuzileiro, por isso vim de Manaus agora, movimentado. Estive lá 2 anos servindo a Marinha e chegou o tempo de cursar sargento, então a Marinha teve a obrigação de me movimentar de volta para o Rio de Janeiro. Então está aí cursando esse ano e talvez permanecendo no Rio de Janeiro, assim querendo o Senhor. Foram 2 anos de bênção lá em Manaus. Muita gente pensa que é roça, que é o local de interior. Pelo contrário, é uma metrópole e a igreja cresce lá de uma forma tremenda em Manaus. Eu adorei conhecer Manaus, adorei conhecer o povo de Deus lá, amém? Aqui no Rio a gente está em Carlos Filho. Se você passar pela Avenida Brasil, na altura de Lauro Gurgel, quem conhece ali Lauro Gurgel, Carlos Filho, vai ver no alto de um morro uma igreja branca e azul, uma igreja de tamanho dessa, mas 3 andares, ela aparece bem destacada em cima do morro, lá é onde eu congrego. Estou sob a bênção do meu pastor, o pastor Genésio. Não vim aqui escondido dele, vim aqui sobre a permissão dele, amém? Para ser bênção para a vida dos irmãos, amém, amado? Você encontrou? Amém. Agora feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai querido, pedir que o Senhor esteja nessa palavra, Senhor. Como o pastor, Pai, orou e muito bem, ó Pai, que colocado, Senhor. Se o Senhor não estiver, Pai, que adianta pregar, Pai? Se o Senhor não estiver, meu Deus, de que adianta louvar? De que adianta, Pai, fazer as coisas? Tudo vai ser obra morta, tudo vai ser obra do ego humano. Senhor, eu não quero, ó Pai querido, estar aqui de acordo com o meu ego, Senhor, de acordo, ó Pai querido, com a minha vontade, Senhor amado. Não, Senhor, que não seja o pastor Alexandre a pregar, mas que seja, ó Deus da glória, o Senhor, ó Deus, a falar com a tua igreja nessa noite, Pai. Porque eu, meu Deus amado, pelo poder do homem, eu consigo apenas atingir a mente das pessoas, mas o Senhor, ó Pai, penetra entre juntas e medulas. O Senhor é poderoso, ó Pai, para atingir a alma, Senhor, para transformar, ó Pai, a vida do ser humano e fazer, ó Pai, com que essa irmã, com que esse jovem, Senhor, entrou nessa noite com o desejo, ó Pai, de receber de Ti, que ele saia transformado em nome de Jesus. Amarra, Senhor, o meu ego nessa noite e que Teu Espírito vá, Pai, e produza o resultado em nome de Jesus. E você diz amém? Amém. Ainda de pé, Romanos capítulo 2, verso 12 diz assim: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quanto aos gentios que não têm lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Verso 15: pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração, disso dão testemunho também a sua consciência. Repita: consciência. E os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Amém? Eu queria sentar nessa noite, com a permissão do pastor. Minha Bíblia é uma versão um pouquinho diferente NTI, por isso deu talvez algo diferente na leitura, mas nada que prejudique a nossa compreensão. Amém, amados? Amados, queremos conversar nessa noite sobre uma
assunto difícil, é um assunto que, quando falo sobre ele, meu coração treme, porque é um assunto complicado. E entrar em Romanos capítulo 2, verso 12, mais complicado ainda, porque é um texto onde eu vejo poucas pessoas entrar, porque é um texto complicado segundo a teologia, de diferentes opiniões segundo diversos teólogos. Mas nessa noite eu quero tratar sobre um assunto que vai falar com crentes, vai falar com aqueles que não são crentes, e eu creio que Deus vai falar profundamente ao seu coração. O texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre a lei de Deus, e ele está fazendo uma comparação sobre aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir a lei de Deus e aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir a lei de Deus. O apóstolo Paulo está ressaltando que o mais importante não é ouvir a lei de Deus, o mais importante é viver essa lei na sua vida. Como você viu aqui muito bem, ele disse no verso, se não me engano, 14, de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Então ele está falando de pessoas que não ouviram a palavra, que não têm conhecimento de nada, mas elas naturalmente, de acordo com a sua consciência, elas sabem o que é certo e elas sabem o que é errado. Ele continua dizendo o texto e continua falando, porque pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência. Então a consciência, ela é, eu posso dizer, é uma ferramenta de Deus colocada dentro do ser humano. Essa ferramenta de Deus, que é o assunto dessa noite, fala muito sobre consciência. Essa ferramenta que o apóstolo Paulo fala, ela dá testemunho se realmente você está cumprindo essa lei ou não. Então eu quero que você entenda que o ser humano, quando ele nasce com um temperamento. Ele nasce com um temperamento, um pode ser melancólico, um pode ser sanguíneo, um pode ser fleumático, né? O sanguíneo é mais explosivo, o melancólico é mais chorão. Cada um tem um tipo de temperamento, e de acordo com o meio em que você vive, de acordo com a sociedade em que você vive, uns vivem na Índia, outros vivem no Brasil, outros vivem lá na África, outros no Japão. De acordo com aonde você vive, valores são acrescentados da sociedade e do seu pai e da sua mãe, que formam o que no ser humano? Formam o caráter. Então o pai e a mãe, junto com a sociedade, né, tem a responsabilidade, muito mais o pai e a mãe, com certeza, não é? Tem a responsabilidade de colocar valores dentro do seu filho para que ele tenha um bom caráter. Juntando caráter e temperamento, nós temos a tal chamada personalidade, que é cada um tem a sua, não é verdade? Segundo aquilo que você aprendeu, segundo os seus valores, segundo os seus princípios e segundo o seu temperamento. A consciência da pessoa, isso eu estou falando de pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Você ainda é um garoto, está crescendo, e a sua consciência, ela começa a trabalhar em cima de valores que você aprendeu. Então posso dar um exemplo. A sua mãe fala muito, né? Fecha a pasta de dente, fecha a pasta de dente, não deixa aberta. E ela sempre fala, eu posso ter certeza que depois de 10 anos, se você for no banheiro e esquecer a pasta de dente aberta, a sua consciência vai te avisar e vai pesar, e tu vai voltar e fechar a pasta de dente, porque a sua mãe te ensinou. Então são valores que estão impregnados. E essa ferramenta dentro do ser humano, a consciência, ela agrega valores, ela junta valores. Definir consciência nessa noite, né, ficaríamos aqui até mais de manhã, porque é um assunto muito complexo. Por isso eu falei
homem muito conhecido nos Estados Unidos. Ele roubou um banco e ele não conseguia dormir. Não conseguia dormir. Ele ficava na cama rolando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E esse homem, ele, incomodado pela sua consciência, que o espetava, que o afunilava, ele chegou ao ponto de dizer: preciso devolver o dinheiro, mas não vou devolver o dinheiro todo. Vou mandar uma carta com a metade. Se a minha consciência me deixar sossegado, eu devolvo o resto. Mas eu acho que ela não conseguiu deixar ele sossegado. Certa feita, perguntaram para o índio: índio, o que seria consciência para você? O índio responde: consciência para mim é como se fosse um triângulo, como desses do varão, dentro de mim. E quando eu faço algo dentro da minha tribo, que eu considero que é errado, que para a gente aqui é errado, moralmente errado, esse triângulo parece que gira. E as pontas dele começam a me incomodar. Então, para o índio, a definição de consciência para o índio era um triângulo que rodava dentro dele, e as pontas, né? E ele mesmo, o índio, falou: mas se eu resisto à consciência, se eu não dou ouvido para ela, esse triângulo pega as pontas e nada mais eu sinto. Certa feita, um rapaz americano, depois da Segunda Guerra Mundial, lá na Alemanha, em meio à batalha, em meio ao combate de localidade, em meio aos prédios, às casas, ele entra numa casa, encontra um jogo de xadrez, e ele leva para ele um jogo de xadrez. Depois de 18 anos, ele na sua casa, a consciência dele não deixava ele em paz. Você roubou o jogo de xadrez, você roubou o jogo, isso é errado, isso é moralmente errado. E ele, incomodado, ele foi e encontrou a casa onde tinha roubado e devolveu o jogo e mandou um recado: eu sei que é só um jogo de xadrez, mas a minha consciência não me deixa em paz. Amados, isso é tremendo. Só que eu quero dizer para você que a consciência, numa pessoa que não tem Jesus, ela é falha. Eu posso dizer para você que a consciência é como se fosse um alarme com defeito, mau contato. Tem hora que ela funciona e te avisa muito bem de muita coisa. Tem hora que ela não funciona e você se estrepa porque faz as coisas erradas, falando que não tem Jesus. É um alarme, é um agente moral dentro de você, é uma segurança para que a tua alma fique preservada. Deus colocou ela lá. E eu vou te dizer algo, segundo esse texto de Romanos 2, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus serão julgadas segundo a sua consciência. Já vou comentar aqui. Nunca ouviram falar de Jesus, nunca nem souberam da existência de Jesus, mas dentro delas, segundo diz o apóstolo Paulo, fazendo ela as coisas que são da lei, para elas são lei. Aleluia! E isso é tremendo. Ninguém vai ficar de fora, ninguém vai ficar isento, não tem desculpa. A consciência está lá, a consciência está dentro do ser humano. Só que eu vou dizer uma coisa para você: essa consciência que está dentro de nós, ela pode ser manipulada, ela pode ser comandada, ela pode ser até subornada. Certo homem, um imperador muito antigo aí, chamado Pol Pot, ele matou mais de 2 milhões de pessoas. E chegaram para ele e falaram: como é que o senhor consegue dormir? Eu durmo tranquilo. Porque foi um homem que anulou a sua consciência. E a consciência, quando ela é anulada, ela não faz mais efeito. É como se fosse um triângulo que perde as pontas, como o índio falou, e você não sente mais nada. Mas nessa noite, Jesus está falando aqui com você sobre consciência que são manipuladas, consciência que são subornadas. Pastor, como é que funciona isso? Eu posso chegar lá no estacionamento, lógico que eu não vou fazer isso, e subornar alguém com 10 reais. Toma 10 reais aí para fazer isso, aqui para olhar meu carro, ou foi lá, algo parecido. Não quero olhar, não é minha função olhar. Toma 10 reais para você olhar meu carro. Imagine só, estou subornando aquela pessoa. A consciência
antes de Jesus entrar na minha vida, a minha noção de certo ou errado era o que eu aprendi do meu pai e da minha mãe. Mas a partir do momento que Jesus entra na minha vida e a verdade vem ao meu encontro, a minha consciência ela é descauterizada, os olhos são abertos e a consciência começa a trabalhar, sendo impulsionada pelo Espírito Santo em cima da palavra. Por isso diz a Bíblia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quanto mais verdade você conhece, mais a sua consciência é aberta, mais o teu entendimento é aberto e mais Deus opera na tua vida. Glória a Deus, igreja. Pastor, o que tem isso com o tema da festividade de varões? Muito a ver. Muito a ver. Porque o texto que o pastor Fernando leu sobre Ezequiel, e é um texto tremendo, fala da chamada do sacerdote Ezequiel. Era um homem temente a Deus, que foi transportado no reinado do rei Joaquim para a Babilônia. Ele foi levado com uma massa para a Babilônia cativo, e lá junto ao rio Quebar, ele estava e teve uma visão. E a visão que esse sacerdote teve, no capítulo 1, foi tão tremenda, foi tão poderosa, que ele não aguenta e se prostra no chão. Ele se deita, porque tamanha foi a visão que ele teve. Ele viu seres viventes que tinham asas, tinha trovões, tinha dono. Ele parece que ele não consegue escrever. É tanta informação, é tanta coisa, que parece que ele não sabe o que ele vai colocar. É muita coisa, e ele se prostra porque ele teme. E no capítulo 2, ele prostrado no chão, Deus chega para ele e fala: Ezequiel, homem, fica de pé, pois eu quero falar contigo. Só que o interessante é que esse fica de pé não é porque Ezequiel era fraquinho, não é porque Ezequiel estava longe de Deus. Eu já vi algumas pessoas pegando esse texto e parece que se refere que Ezequiel estava mal espiritualmente. Parece que eu fica de pé porque eu estou prostrado com a cara no chão e eu não estou bem espiritual. Não, não foi isso. Ezequiel estava prostrado por temor a Deus. Qualquer pessoa naquela situação ficaria prostrada, porque grande foi a visão, tremendo foi o que aconteceu. Mas Deus, para falar, para dar uma ordem, para dar um mandato, Deus não fala com ninguém prostrado. Por quê? Não é porque a pessoa está fraca. Amado, eu sou do quartel, estou 11 anos na marinha, eu jamais vou dar uma ordem para um soldado, e esse soldado prostrado, deitado, não é que ele esteja relaxado, mas se eu dou uma ordem, eu quero que ela seja executada. Então esse soldado, ele tem que estar de pé, porque eu sei que assim que eu der a ordem, ele vai cumprir o que eu falei. Deus tinha um chamado para Ezequiel, Deus tinha uma ordem para Ezequiel. Deus não ia dar uma ordem para Ezequiel e ele continuar prostrado. Deus queria que a ordem fosse executada. Então nessa noite, meu amado, o que eu entendo dessa palavra é que muitas das vezes queremos ficar de joelho dobrado quando é a hora de agirmos. Queremos ficar parados quando é hora de avançarmos. É igualzinho a vermelho. Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Deus quer que você marche nessa noite. Deus quer, em vez de ficar parado, em vez de ficar lamentando e chorando, que você se ponha de pé, se levante, porque Deus quer e tem uma ordem para te dar. Mas enquanto eu não tomarmos uma posição, é posição de mostrar para Deus que eu estou disposto para trabalhar, disposto para agir. Era isso que Deus queria, Ezequiel. Levanta, Ezequiel, fica de pé, Ezequiel, porque eu tenho uma grande responsabilidade para colocar na sua mão. Tem coisas na nossa vida que ficamos parados e esperamos Deus fazer, mas tem coisas que Deus quer que você se levante, tome uma posição e faça alguma coisa. Aleluia! Porque Deus está esperando uma atitude, uma posição, e Ele não vai pegar
Você tem sonho, não tem? Tem desejo, não tem? Tem projeto, não tem? Você sabe se o projeto de Ezequiel era esse? Você sabe se o sonho de Ezequiel era esse? Ezequiel era casado, tinha mulher. Andando no capítulo 24, verso 15, a sua mulher morre. Tinha família. Eu estou pregando numa época, numa era, onde o que se ouve nas igrejas é que o seu sonho vai ser realizado, é que você vai ter a vitória, é que você vai ser isso ou aquilo, mas ninguém prega que o sonho de Deus, quer queira ou você não queira, vai acontecer na sua vida. Eu não vim aqui para massagear o teu ego ou fazer você chorar. Eu vim aqui para te dizer que Deus quer realizar os sonhos dele na sua vida. Esteja preparado para Deus mudar todos os seus planos, todos os seus sonhos e todos os seus projetos. O interessante, meu Deus, 9 horas já, pastor, meu Deus. O interessante é que esse homem poderia ter manipulado a sua consciência, porque o Espírito do Senhor falou a Ezequiel: eu tenho uma ordem. Ele poderia dar uma desculpa, ele poderia enganar a sua consciência, ele poderia subornar a sua consciência e dizer: não dá, não posso, eu sou pequeno demais. É sobre isso que eu quero falar. 3 desculpas que muitos crentes dão ao chamado de Deus, manipulando a sua consciência, sendo atuado pelo Espírito Santo, mas manipulando a sua consciência. 3 desculpas que os crentes dão. Primeira desculpa que muito crente dá quando Deus fala e o crente responde à sua consciência: Senhor, eu sou uma criança. Quem foi que na Bíblia disse isso, hein? Jeremias, quando recebeu o chamado de Deus, tentou subornar a consciência dele, tentou enganar, tentou se livrar, tentou correr, tentou esquivar. Senhor, eu sou uma criança. Sabe o que ele queria dizer? Senhor, não sei. Não sei, Senhor. Não sei. Não sei, não. E acha outro, Senhor, porque eu não sei. Eu não sei, velho. Sou pequenininho, não sou bem de nada direito ainda. Sou uma criança, precisa aprender muita coisa. Mas é você, Jeremias. Abre a tua boca que eu vou te encher. Aonde você não te enviar, você vai. E eu vou te usar. Não digas, eu sou uma criança. Deus tem te chamado. Não diga, eu sou uma criança. Diga: Senhor, eis-me aqui. Mas tem tanta gente capacitada, tanta gente melhor que eu. Se Deus te chamou, agarra a oportunidade, porque Ele vai te capacitar. Segunda desculpa que damos à consciência, quando ela é ativada pelo Espírito Santo e fala com a gente: vem fazer obra. Não, Senhor, a casa do meu pai é muito pobre e eu sou o menor da minha tribo. Quem foi que falou isso? Foi um tal de Gideão, não é verdade? É todo arrogante, né? Senhor, se o Senhor fosse com a gente, não estaríamos passando essa fome, essa peleja, essa dificuldade. Gideão, então é você que vai resolver o problema. Eu? Aí mudou o discurso, né? Senhor, eu sou pequenininho, a minha casa é pobrezinha. Sabe quem está vivendo? Senhor, eu até tenho condição de fazer alguma coisa, mas não tenho nenhum recurso. Quem sabe nessa noite tu fala assim: Senhor, tu tem uma chamada na minha vida. Senhor, mas eu não tenho condição de fazer um curso, de ir para tal lugar, eu não tenho condição. Ei, vou te dizer uma coisa: Deus não está vinculado à sua circunstância. Em relação a chamado, a obra de Deus, Deus não está preso às suas circunstâncias. Deus é Deus para operar, seja você o irmãozinho do pé de chinelo ou você o irmãozinho do terno e gravata. Deus tem poder para fazer o que Ele quer na tua vida. Então não suborne a sua consciência. Não suborne a sua consciência. Não diga não. O Espírito Santo está falando é você. Senhor, eis-me aqui. E em terceiro lugar, sabe a desculpa que as pessoas dão para o chamado de Deus? Elas dizem assim, meus amados: isso não é para mim. Isso não. O meu desejo é ser levita, não é pregar. O meu desejo é ser guitarrista.
Isso não é para mim. Isso é para o seu Manuelzinho. Para mim não é. É para você. Se Deus mandou, faz, meu irmão. Faz, meu irmão. Faz. Por menor que seja, por mais insignificante que seja, se Deus mandou, faz. Quem sabe é dali que Deus vai te projetar para algo bem maior. Quem está testando você, o seu comportamento não fala. Isso não é para mim. Não fale isso não. Não fale isso não. Deus tem bênção para você. Mas saiba de uma coisa. Não viva o Evangelho segundo o teu ego, segundo os seus desejos. Submeta aos seus desejos à vontade do Senhor. Você não vai se frustrar. Quanta gente frustrada porque quer viver a vida do ego. Quanta briga em ministérios. Eu vim de Manaus agora. Quanta briga em ministérios de louvor, porque um quer aparecer mais do que o outro. Quantas brigas no grupo tal, porque a irmã, a professora que é assim, que é assado. Porque é a vida do ego. E a minha vida me ensina que a minha vida do ego, ela tem que ser colocada na cruz, para que o Senhor viva em mim. Aleluia. E Ele reine em mim. Cristo quer reinar em você. Você não é mais Senhor da sua vida. O que fala em Colossenses 3? Se eu não estou enganado, fala que a nossa vida está escondida com quem? Com quem? Com Cristo. Para que a vida dele, não é verdade? Habite em nós. E quando Ele se manifestar, a nossa vida que está com Ele vai ser devolvida a nós. Mas enquanto estivermos aqui, os sonhos são dele, a vida é dele. Ou isso entra na sua cabeça, ou Deus nunca vai fazer você crescer. Ou isso entra no seu coração e você entende que Jesus é Senhor, não só para o céu, mas é Senhor do meu ministério, Senhor da igreja, Senhor da casa, Senhor do trabalho. Ou Jesus é Senhor, ou Ele não é nada. Experimenta, aleluia, permitir Cristo reinar na sua vida, sobre os seus sentimentos, sobre os seus desejos, sobre os seus sonhos. E eu vou ver se grandes coisas vão acontecer. Vou ver sim, vou ter resultado. Olha como a tua vida espiritual vai avançar. Aleluia. Mas amados, entrando aqui na segunda parte da mensagem, falei aqui sobre crentes que rejeitam, subornam a sua consciência, tentam enganar. A consciência ativada pelo Espírito Santo fala, e ele não consciência. Eu vou fazer assim, assim é melhor, desse jeito é melhor, assim é melhor, né? E tá tudo errado. Mas não é só crente que suborna a consciência, não. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus é que subornam mais. Subornam mais. Você encontra no trabalho, na rua, na esquina, as pessoas o tempo todo subornando a sua consciência, porque o Espírito de Deus vem e fala: você precisa se converter. O caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sabe o que as pessoas falam? Em primeiro lugar, preciso encontrar alguém que erre mais que eu. Não é assim? As pessoas que não têm Jesus, o que elas falam? A fulana, ela faz tanta coisa errada. Olha aquele bandido que foi preso, que matou 10. Eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não faço nada para ninguém. Para quem? Para a igreja. Eu vou para o céu. Está enganando a consciência, está subornando a consciência. Mas nessa noite, se tem alguém aqui nessa situação, querendo encontrar alguém mais pecador para se sentir salvo, amado, salvação não é assim. Salvação foi ganha lá no Calvário, foi ganha lá com Jesus, foi ganha na morte com Jesus. Sem Jesus não há salvação. Se arrepende nessa noite e aceita Jesus. Em segundo lugar, tem pessoas que se gabam e falam assim: para quem? Para a igreja, se eu tenho boas obras. Um dia na escola dominical vieram para mim e perguntaram, a professor, né? Professor, eu tenho uma vizinha que ela é muito boazinha, ela é muito carinhosa, ela é um doce de pessoa, ela ajuda todo mundo, ela vai para o céu? Crente
acertou isso. Em muito tempo na igreja, perguntou uma pergunta dessa, eu falei, meu Deus, está subornando a consciência, está enganando a consciência, e a consciência está avisando, você está errado, você está errado, a tua boa obra não vai servir de nada, a tua boa obra não vai adiantar de nada, é o sangue de Jesus, é a morte de Jesus, é a morte de Jesus, a boa obra do crente é reflexo da salvação. Grave isso. Tem muito crente que está fazendo boa obra para ser salvo, é obra morta. A obra do crente é reflexo da salvação. Por isso que Tiago diz: mostre-me a tua fé, que eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Porque se você tem fé, você tem obra. É reflexo, é consequência. Diz a Bíblia em 2 Coríntios 5,14 em diante: o amor de Cristo nos constrange, porque se um morreu, logo todos morreram, para que viva por aqueles que por ele morreu. O amor de Cristo te constrange, e quando ele te constrange, você se arrepende, alcança a salvação, aceitando a Jesus, e reflexo que sai da sua vida são frutos dignos de arrependimento. Aleluia! Então crente produz boa obra porque é salvo, não faz obra para ser salvo. Se você faz obra para garantir salvação, a tua obra é morta. Mas se você faz obra porque o amor de Cristo te constrangeu e você foi alcançado por essa graça, você está a caminho do céu. Aleluia! Glória a Deus. Em último lugar, sabe o que as pessoas falam para subornar a consciência e não querer aceitar Jesus? Elas dizem no seu coração: Deus não existe. Mas amados, será que é possível você nessa noite dizer que Deus não existe numa reunião dessa, num encontro como esse? Quem aqui sentiu a presença de Deus? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Deus está nesse lugar ou não está? Deus está nesse lugar ou não está? Então Deus está aqui, então aplauda o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não manipule. Feche seus olhos. Não manipule. Não manipule, não manipule. Não suborne a sua consciência. E dentro do ministério de louvor, os instrumentistas da casa do Senhor, aleluia, Deus está nesse lugar, está dizendo para você, Ele está falando para você nessa noite, Ele está chamando você para uma obra, Ele está falando com você nessa noite, Ele está te chamando para algo, Ele está falando com você que ainda não aceitou a Jesus, para parar de se enganar que o dia é hoje. Para de tentar arrumar desculpa que hoje não é a hora, hoje não é o momento, hoje não é o dia. Quanto tempo mais você vai subornar a sua consciência? Cuidado que ela pode ser como o triângulo do índio. Chega ao ponto que ela não vai falar mais. Tem pessoas na Bíblia que subornaram a sua consciência de uma tal maneira que ela ficou cauterizada. O Espírito Santo não consegue mais falar com ela. Estão com os olhos tampados. Mas nessa noite eu estou falando com crentes que tem chamado. E chamado não é pregar nos gideões apenas. Chamado é ir na casa da irmãzinha da esquina. É ouvir a voz de Deus. É permitir que Deus trabalhe na sua vida. E você não viva a vida do ego. A vida humana. Os desejos humanos na frente dos desejos de Deus. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas elas estão presas ainda. Se houver um homem, foi levado à cruz. Está liberto do pecado. Mas ela não consegue carregar sua cruz a cada dia e negar a si mesma.
E aí é que nascem as brigas. É aí que um às vezes entra no caminho do outro. É aí que às vezes um atrapalha o outro. E Deus está aqui tentando colocar as coisas em ordem, para que você ouça a voz de Deus e não dê desculpas mais para o Espírito Santo. Diz lá em Apocalipse, não é verdade? Ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Eu quero fazer um convite nessa noite. O Ministério do Louvor está louvando. E eu quero fazer um convite àqueles que ainda não aceitaram Jesus. Há alguém aqui nessa noite? Enquanto o Ministério estiver adorando a Deus, eu quero fazer esse convite para que você que ainda não aceitou Jesus, pare de enganar a você mesmo. Pare de dizer não para você mesmo. Quem hoje é o seu dia, não é amanhã. Não cale o Espírito Santo, ele está falando através